Hoje eu vou mostrar o que eu estou usando para colocar meus agentes de IA em produção. Então, o que são agentes de IA, né? Um LLM sozinho, ele só gera texto, né? Para que ele execute as ações reais, assim, ele precisa de uma ferramenta, né? Então, que são as tools, né? Então, o agente é a peça que conecta os LLMs às ferramentas, né? Então, para isso nós temos as ferramentas de IA que são chamadas de harness. Elas englobam as LLMs, né? Os agentes e as tools. O harness mais popular e eficiente que a gente conhece é o Cloud Code, né? Então, nele ele vai acessar os arquivos do seu computador, né, com as tools dele. Ele tem os agentes que vai conectar as tools com a LLM, né, que é a inteligência, né, que é o contexto do Cloud Code, né? Então, o, o harness, né, então ele é formado por três componentes. A LLM, né, que pode ser o GPT, o Sonnet, o Opus, né, da Cloud, ou é o modelo da IA que tem a inteligência. O agente, né, então que vai ser esse conector, né, ele vai trazer vai puxar a LLM, vai conversar com as tools, com as ferramentas e também vai orquestrar, né, todo esse contexto, né. E as tools são simplesmente uma descrição, né, de texto que a LLM lê, né? E geralmente você vai conectar com um input, com uma API externa, né? Então você pode, por exemplo, eu posso criar um agente gerador de texto. Então você vai pegar, eu quero melhorar o SEO da minha empresa com um gerador de texto, criar um agente que vai gerar o meu marketing de conteúdo. Então eu posso pegar, criar, né, um harness para isso, e eu posso conectar através de uma tool, eu posso conectar com um banco de dados, com um Supabase, para salvar os posts. Eu posso usar uma API, por exemplo, através de outra tool, eu posso usar uma API, por exemplo, do Data for SEO para fazer pesquisa de palavra-chave, para fazer pesquisa de tendência, né? Então a gente consegue criar o nosso próprio sistema, né, o nosso próprio harness, como um Cloud Code, e esse harness ele pode ser comercializado, você pode criar um SaaS que tem essas soluções, essas integrações, ou você pode também desenvolver ferramentas internas, como essa eu citei de geração de conteúdo, para que você possa usar todos esses recursos que a IA, que as LLMs podem fornecer, né? Que não só usar um simples chat para passar comando, né? Usar a IA de uma forma mais profissional, mais pro aí, né? Então para criar o meu próprio harness, eu uso uma ferramenta incrível que eu descobri há pouco tempo, mas eu já tenho projetos em produção com ela, né? Que é o Mastra AI. Ele é um projeto que ele já tem mais de 20 mil estrelas no GitHub, já tem investimento, então eles acabaram de lançar uma versão estável, né? Então, o porquê, né, do Mastra, né? Para quem vem do TypeScript, né, como eu, é complicado a gente entrar no mundo do Python, né? Então, para você desenvolver, mesmo com IA, né, a gente vai revisar um código, etc. É diferente, né? Então, o Mastra, ele é a solução ideal para quem vem do TypeScript, né? Que assim como eu, acredito que muita gente aqui, né, tem esse background aí de front-end ou Node, né? Então, ele é como se fosse um LangChain, só que ele é escrito totalmente em TypeScript, né? Então, você escreve em TypeScript. O Mastra, ele, além, né, dessa facilidade do TypeScript, né, para quem tem ele como linguagem, ele oferece uma ótima experiência de desenvolvimento, né? Porque ele tem, além dele gerar, né, o servidor, né? O servidor, ele gera uma API com seus agentes, com seus workflows, que eu já vou mostrar logo mais. Ele também tem um estúdio. E através desse estúdio, que é uma interface, você consegue
você consegue conversar com o seu agente, você consegue ver a memória do agente, você consegue ver o quanto observabilidade, né? Quantos tokens eu gastei, né, com esse agente, né? Ou esse workflow, você consegue criar workflows, né? Então, eu traço um paralelo dos workflows com o finado N8N, né? Porque lá você criava, né, os nodes, né? E porém ele, como era uma programação visual, né? Ele era difícil de debugar, era difícil da IA criar, né? Apesar de você pedir para o Cloud, ele vai criar lá os nodes do. Só que o Cloud Code, o Codex, eles trabalham com código, né? Então é muito mais fácil você revisar um código do que revisar ou testar, né? Um conjunto de nodes do N8N, por exemplo, que ficaria aquele negócio gigante, né? Então, o Massa também tem essa facilidade, né? Ele também tem uma interface visual que você vai conseguir ver os workflows e os agentes e tudo isso que eu citei. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. O Mastra, ele tem duas formas, né, de se instalar, né, de se usar, né? Então, você usa, né, o server deles, né? Então você vem aqui e instala, né, o Mastra, né, localmente para você desenvolver, e depois você sobe eles têm uma nuvem, né, que você pode subir a aplicação bem fácil também através de uma CLI, e também eles são open source, você pode subir a aplicação na sua própria máquina, né? Eles têm um plano bem generoso aí que dá para testar bastante assim na própria nuvem deles. Aí você não vai ter essa complexidade de instalação e etc, né? Então eu vou criar um projetinho aqui simples usando o exemplo deles mesmo, só para fim de demonstração. Eu vou abrir um projeto. Então, para instalar ele localmente, né, você tem que ter o Node instalado, né? npm, eu uso o pnpm. npm create master. Vou aumentar um pouco a fogo. Aí ele vai pedir, né, o nome da aplicação. Master workflow. Aí ele vai pedir a chave, né, o modelo, né? Então, OpenAI, Anthropic, você pode conectar o seu modelo. Eu vou deixar o padrão. Aqui você pode colar a chave da sua LLM, mas eu vou pular por enquanto também, né? Habilitar a observabilidade. Então aqui ele vai pedir para logar, né? As skills, o seu agente, eu uso Cloud Code. Eu vou deixar como não por enquanto. Ele vai instalar as dependências. Então ele está instalando a CLI dele, né? Porque através da CLI dele depois você consegue fazer o deploy de uma maneira bem fácil, né? Só subindo. Depois eu vou mostrar um exemplo em produção, né? Também com os usos e etc. Então você acessa o projeto.
Vamos abrir aqui para ver. Uma aplicação padrão, né? Com as variáveis de ambiente. Então aqui nós temos a estrutura, né, sugerida pelo master, né? Antes de mostrar aqui, né, eu esqueci de comentar sobre o servers adapters, né? Então, que é a outra maneira de trabalhar com o master, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar com master server, né, que é o que eu vou mostrar agora, mas você também pode colocar o master dentro do seu próprio framework, né? Então você pode usar esse sistema de workflows, de agentes, dentro do seu framework. Por exemplo, aqui tem, na documentação tem um exemplo para Nest.js, para ONU, tem para Express, para Fastify, e você inclusive pode trabalhar com Next.js também, né? Na própria API do Next.js você consegue rodar ele. Ou você pode fazer também um monorepo aí com Next Master, que ele vai rodar na Vercel também. Então, pode ser que, se tiver muito uso, pode ser que fique caro, né? Rodar no servidor da Vercel, né? Um Master da vida, né? Então, recomendo aí analisar isso com carinho. Mas vamos lá. Aqui é uma estrutura sugerida, né? Do Master, com os agentes, né? As tools e os workflows. E aqui no index você organiza tudo, né? Então você conecta todos os pontos, né? Deixa eu ver aqui na documentação que você então você dá eu vou rodar a aplicação aqui local, né? Então aqui ele tem, ele já mostra, né, a API e o Studio, né? Então na API você tem um Swagger, né? Que ele vai mostrar, né, todas as interações, assim. Você pode, por exemplo, eu tenho um agente eu tenho um workflow que ele executa algumas tarefas e eu quero ficar escutando esse workflow para quando terminar, né, de executar, eu acredito que é o stream aqui, né? Eu vou ter vou disparar, né, um evento, o master vai disparar um evento que vai avisar o meu front-end, né? Olha, o evento terminou aqui, né? Então, ou eu quero um workflow para mostrar o quanto de token o meu cliente está gastando, né, na aplicação, né? Então, eles já dão uma API prontinha para resolver tudo isso, né? Memória, workflow, os agentes, né? Então, essa é a forma de trabalhar na API, né? Então, é isso. Geralmente, é aqui que você vai trabalhar integrando, né? Aqui que você vai integrar ou um back-end próprio ou um front-end, né? E essa é a vantagem de usar o Master Server, né? Mas também é possível usar, quando você usa o Server Adapter, aí você não vai ter, né, essa API, né? Daí você vai usar a API do seu back-end mesmo. Então essa é a vantagem, ele já entrega tudo isso pronto. E também tem a parte do estúdio, né? Que é a parte que você consegue interagir, né, com os agentes, os workflows, né? Então, por exemplo, aqui tem um agente de exemplo, né? Que é um agente de previsão do tempo, né? Eu acho. Então aqui ele tem um exemplo, né, de um agente de previsão do tempo, né? Então, não sei se ele vai funcionar por causa
da minha chave de API aqui. Não sei se ele tem um... Qual a previsão do tempo para São Paulo SP? Eu não configurei a chave aqui, né, de API, mas enfim. Aqui você pode interagir, né, com a gente, né, mas assim, a forma mesmo de trabalhar com a gente é através do workflow, né? Então aqui é um exemplo de workflow que é o encadeamento de agentes, né? Então você pode pedir, por exemplo, aqui tem um exemplo de aqui tem um exemplo de workflow, né? E deixa eu ver se deixa eu pegar o código aqui do workflow. Então o workflow ele tem funções, né, aqui dentro que você encadeia etapas, né? Então aqui o agente vai buscar na API aqui, né, de meteorologia, né? E vai retornar, né, uma resposta, né? LLM, ele vai modelar uma resposta para a LLM retornar, né? E você encadeia, né, aqui ó, no workflow, né, você encadeia vários agentes, né? Então pode ser um agente que vai bater na API de meteorologia e aqui outro agente que vai planejar atividades, né, de acordo com, vamos supor, de acordo com o tempo, eu quero um agente que planeje atividades pertinentes ao tempo, ao clima, né? Então aqui é dessa maneira que você encadeia, né, os agentes, né, através de workflows. E ele, quando você vai criando, né, esse encadeamento, ele vai criar essa forma visual aqui. E você roda, né, os agentes, então ele vai de maneira assíncrona, ele vai executando as tarefas do agente e consultando as ferramentas, as tools, e retornando resposta para o próximo agente, que vai pegar esse input, vai tratar os dados, vai tratar, se necessário, acessar banco de dados, acessar a API, e você pode criar aí uma automação aí muito legal, né? Dessa forma, de uma maneira bem simples, né? Bem limpa, assim, de código, né? Aqui você passa o prompt, né? Também do agente, né? Então, a, a anatomia aqui do agente, né? Então, ele tem o nome, ele tem as instruções, ele tem um modelo, né? Que você vai usar, né? OpenAI, Cloud, Sonnet e por aí vai. Aqui você conecta as ferramentas, né? Então, por exemplo, a ferramenta aqui de previsão do tempo. Então, aqui a ferramenta é simplesmente um input, né? Que você recebe, por exemplo, ele recebe o nome da cidade e ele retorna, né? Tem o output, que ele retorna a temperatura, umidade, localização, condições. E uma coisa muito legal também do Mastra é que ele já vem com um Zod nativo, né? Então você consegue tipar, né? Inferir aí as respostas, né? Os inputs e os outputs aí de uma maneira bem organizada, né? Então evitando aí erros de retorno aí das LLMs, né? Então aqui, por exemplo, a ferramenta, né, que acessa a API, né, a tool, aí você cria funções e por aí vai. Então a gente tem aí as três principais pilares aí do Massa, né? Então são tools, agentes e workflows. E aqui você tem também, você pode acessar MCP, você tem aqui observabilidade, métricas, né? Então vou mostrar um exemplo aqui de um projeto que eu tenho em produção. Eu vou borrar o nome aqui para preservar a identidade, mas, por exemplo, aqui a gente tem nas métricas, né, um exemplo das métricas,
os agentes que estão rodando. Ah, tá, eu quero nos últimos 30 dias, vamos ver se vai ter número. Aqui, ó. Então aqui eu tenho os agentes rodando, os custos, né, o total de tokens que eu usei, o modelo usado, né, se eu estivesse usando mais de um modelo, né, inclusive eu posso trocar usar um modelo para cada, por exemplo, para criar um RAG. Então, por exemplo, o modelo da OpenAI lá, eu esqueci o nome para fazer embeds num RAG, ele é bem mais barato, né? Então a própria cloud indica usar um modelo da OpenAI para fazer embeds, né? Então você pode usar modelos diferentes dependendo da situação, né? Às vezes um modelo é melhor para pesquisa, um modelo é melhor para conectar com determinada coisa, um modelo é melhor para escrever. Então você pode usar, cada agente pode usar um modelo diferente, é só você usar lá, né, colocar lá no model, né, no agente, qual aqui aqui, né, qual modelo eu quero para tal tarefa, né? Então isso é muito interessante. E aqui no estúdio também eu consigo testar, né, eu consigo testar o agente, inclusive trocando, né, trocando os modelos aqui, né? OpenAI, Anthropic, Google e por aí vai. Bom, então é isso. É essa é a maneira que eu crio meus agentes de IA, né? Eu achei bem organizado, assim. Eu gostei muito da solução que o pessoal que desenvolveu o Master criou, né? Porque geralmente você criando com as ferramentas padrão do mercado e um LinkedIn na vida acaba tudo virando uma bagunça, né? Então eu gostei muito da forma que eles organizaram, né, você trabalhar, né? E também como é código, né? Ele desbanca totalmente um N8N da vida, né? Porque só quem já desenvolveu sabe, né, o quão é difícil revisar um código, uma coisa que não é código, né? A IA, ela ajuda muito, né, quando você, porque ela é especialista, né, o Cloud Code ou o Codex, eles são especialistas em código, né? Então, então essa é a praia deles, né? Então a gente tem muitos benefícios em trabalhar com código direto, né? Claro, se você tiver a experiência para isso, né? Mas assim, com o tempo fica muito mais performático trabalhar, manter um sistema que pode ficar muito grande, né? Se você, com essa organização que eles oferecem é fundamental para a gente criar coisas grandes, né? Criar coisas profissionais, né? Ou escalar, né? Um produto que vai ter manutenção e por aí vai. Então é isso, espero que tenha ajudado e quem gostou segue o canal e dá uma curtida e até a próxima. Obrigado, valeu.